Então, boa noite a todos. Vamos iniciando a nossa aula de hoje, fazendo a nossa ligação, a nossa conexão com Deus, com os benfeitores amigos. Vamos assim, nesse instante, acerenando os nossos corações e nos ligando a toda a espiritualidade presente, nos amparando nesse curso. E vamos rogando a todos esses amigos queridos que iluminem as nossas mentes para que possamos ter a serenidade, o discernimento necessário para compreendermos essas mensagens tão importantes para aquietarmos o nosso coração, para termos cada vez mais a certeza de que Deus está no comando de tudo e de que nós somos capazes de passar por toda essa situação com coragem, com fé, descobrindo a força interior que todos nós carregamos em nosso ser. E assim, Jesus querido, que os teus mensageiros possam nos amparar, que tenhamos a força e a coragem de perseverarmos no aprendizado dos seus ensinamentos. Que Deus, o nosso Pai, derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, envolvendo Mário para que ele tenha a inspiração, para que ele possa ser muito amparado para transmitir a todos nós o fruto do seu trabalho, do seu conhecimento. E que tenhamos essa lucidez necessária de compreendermos tudo nessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. No finalzinho da aula passada, surgiram duas perguntas, né? E eu deixei para trazer agora aqui. Ô Mário, Oi. tua voz está um pouco baixa, não sei se é só para mim ou é para todos. Como é que tá? Tá abaixo aí, gente? Tá um pouco sim. Vê o seu volume aí. Bom, aumentei. Vamos ver se melhora. Espero que melhore. Estão vendo o slide? Sim. Tá. Mas a voz está um pouco baixa, então você vai ter que falar, acho que tentar um pouco mais alto, que eu acho que deve ter dado alguma coisinha. Será que deu problema no microfone? À tarde eu usei numa outra aula, hein? Mas estamos dando para ouvir. Vou falar mais alto. Bom, vamos entrar na oitava hoje, mas da semana passada ficaram duas perguntas, uma da Val, outra do Adalberto. Eu não lembro quem fez qual. O Brasil está credenciado como o coração do mundo, pátria do Evangelho, dependendo do comportamento do povo, ou ele está predestinado? Esse assunto é muito mais amplo do que possamos imaginar para responder assim rapidamente. Mas, em linha geral, ou em linhas gerais, no final do século XV, Relil é árabe, não, é hebreu, e Hillel é árabe. Então, tem hora que é a mesma pessoa que foi o avô de Gamaliel, ora eu estou falando árabe, ora eu estou falando judeu, eu já me perco. Relil ou Hillel é a mesma pessoa. Ele recebe Jesus, Jesus quis dar olhar como é que andavam as coisas no planeta, mais de perto, e se chocou quando ele viu a barbaridade que acontecia
violência, guerra, exploração de povo com povo, e fica meio triste. E aí, Hillel traz ele para conhecer terras novas, terra onde habitavam espíritos primitivos, né? Índios. E Jesus se impressiona com o que vê que era as Américas, né? O que veio a ser as Américas, e se impressiona com a parte do sul da América, o Brasil, porque no céu mostrava o que nós chamamos de Cruzeiro do Sul, que é um aglomerado de estrelas que a astrofísica dá o nome, a astronomia. E aí ele decide trazer para cá a árvore do evangelho dele, o vaso que transporta a árvore do evangelho dele, o Brasil. Então, não é credenciado, não é que vai ser se o povo se educar, não é isso. A pátria do evangelho e coração do mundo é porque aqueles mais rebeldes em todos os outros países são alocados para cá. Aqui é o coração que recebe os espíritos mais rebeldes do planeta. Então, é a pátria do evangelho, é o coração do mundo desde que foi descoberto. Desde antes de ser descoberto, 25 anos. E aí Jesus, dentro da equipe grande que ele tinha de espíritos que reencarnaram, um deles foi Dom Henrique, o Infante, lá em Portugal, que desenvolveu a navegação portuguesa e que não por acaso Cabral veio aportar aqui. Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega é Emmanuel. José de Anchieta não revela quem é, mas era algum outro espírito que precisava também se redimir aqui. Então, grandes espíritos se redimiram no Brasil. Emmanuel, através da encarnação como Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, que depois precisou voltar como Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes, Aleijadinho, que fora Michelangelo na encarnação precedente, todos eles se regeneraram, se recuperaram aqui no Brasil. Então, o Brasil é a pátria do Evangelho, não será. Aqui é a oportunidade para os espíritos mais difíceis de se aproximarem do Evangelho. Eu comecei um estudo sobre isso tudo, porque eu acho que nós precisamos ter um entendimento exato do que é o Brasil para parar um pouco com esse negócio de nós e eles, ele não, ele sim, tudo bobagem, tudo fruto de espíritos que já reencarnaram na França, erraram naquela revolução de fraternidade, igualdade, fraternité, igualité, não lembro. Falharam lá, vieram para cá, falharam aqui como inconfidentes, falharam aqui de outras formas. Então, estão encarnados alguns. 2 milhões rebeldes vieram só da França. Então, aqui no Brasil há um espírito, uma psicosfera de país que poucos amam a pátria. As pessoas falam mal do Brasil como não tivessem nascido aqui. Deveriam agradecer de pertencer a esta terra que Jesus elegeu para a redenção de todos nós. Nós também estamos aqui para nos redimir. Então, não será credenciado. Ele é eleito por Jesus para esse fim. Coube a Ismael. Quem é Ismael? Ismael é filho de Abraão com a escrava Agar, que depois que Sara engravida de Isaac, expulsa, e eles fundam então, quer dizer, Ismael funda os ismaelitas, que é toda a comunidade árabe. Dentro do progresso espiritual dele, Jesus deu o Brasil para ele ser o governador desta terra, o anjo que cuida do Brasil. Tem trabalho bastante, né? Então, esqueçam o resto. Sobre amai-vos e instruí-vos, o Adalberto pergunta essa. Vivendo os dias atuais,
Parece que estamos longe destas duas ações, amar e instruir. Qual a importância da coletividade nesse processo de evolução? Então, não é que estamos longe disso. O progresso é lento, o despertar é de dentro para fora. Então, mesmo os espíritas que têm contato no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade revela, né, o mandamento espírita do amar e instruir, muita gente não gosta de estudar. Instruir é estudar, é ler, é pesquisar, é ouvir, discutir, conversar sobre as verdades do Evangelho, sobre as verdades que os vários espíritos trouxeram revelando para nós. Então, é estudar sim, e amar é trabalhar, fazer o bem, trabalhar na casa espírita, trabalhar na assistência social, no caso do SELF, a União Assistencial Espírita André Luiz, as casas são vizinhas, né? São coladas. É o amar, é aplicar aquilo que aprende. Então, não sei se falta muito, ou se aqueles que não amam e não se instruem fazem mais barulho do que os que amam e se instruem, porque tem muita gente fazendo bem, tem muita gente estudando. Olha, sexta-feira, esse horário, olha, às vezes eu paro para ver ali, tem 100 e tantas pessoas. Então, as pessoas estão querendo, sim, informação para melhorar a si mesmo. E cada vez que eu melhoro a mim mesmo, eu melhoro o meu lar, eu melhoro a minha cidade, eu melhoro o meu país, melhoro o meu planeta. Então, o barulho daquele que não ama e não se instrui é maior, porque as pessoas gostam de divulgar o mal. É isso. Caminha tudo sob controle. Se ficou dúvida, depois fale. Voltando para a aula, Isaías revela: tens mestres bons, tem mestres, né? Que nunca fugirão de vós. Isso nós vimos no finalzinho da aula passada. São os bons espíritos, os guias, os protetores, de diferentes níveis, né? Falei de Ismael há pouco, que é um espírito que se reporta a Jesus e que cuida do Brasil, como há outros em outros países. Há o mentor da casa do Self, há o mentor de outras casas. É toda uma estrutura. Os nossos mentores individuais, certamente algum bom espírito está nos acompanhando em todo esse processo de troca de informação. Mas quem previu isso foi Isaías. Teus ouvidos ouvirão a palavra por trás de ti. A palavra por trás de ti é aquela que não vemos de onde vem, mas que veio. São as revelações do Espírito da Verdade, toda a equipe que ele, como mentor, comandou na revelação espírita e que chegou para nós. Então, ela vem do plano espiritual para nós. E Isaías profetizou isso. Este é o caminho, espiritismo. Jogai fora ídolos feitos pela mão. Ou seja, crenças sem fundamento, adorar imagem, cultuar outras coisas, não quer dizer nada. O que quer dizer é entender a mensagem vinda desde os profetas, por Jesus, pelos discípulos de Jesus e pelos espíritos, através do espiritismo, das mediunidades, de Valdo, do Chico e outros tantos. Esse é o caminho. Então, entrando no capítulo 31, Isaías escreve: ai dos que vão ao Egito buscar socorro material, e não ao Senhor, que é o espiritual. Olha os alertas. Foi revelado, Leon Denis revela para nós, Herculano Pires também, em mais de uma obra, que o espiritismo é o conhecimento máximo que a humanidade vai receber. Até completar esse ciclo, nenhuma outra grande revelação virá. Então, Isaías já falava para nós, buscar o Senhor é saber que há uma vida
após a morte, que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual, onde o espírito nunca morre. E escreve Isaías, né? Os egípcios são homens, porque os hebreus começaram a achar que os egípcios eram deuses. Porque lá tinha fartura, lá tinha uma condição de vida melhor. E Isaías diz, não, são homens, apenas possuíam técnicas, possuíam um preparo maior do que os hebreus. Seus cavalos são de carnes, não de espíritos. Os cavalos dos egípcios eram bem cuidados, eram grandes, potentes. Isso também impressionava os mirradinhos lá dos hebreus. Então, Isaías está dizendo, não se impressione com isso. São animais. O Senhor amparará e salvará Jerusalém, a terra. Quando ele fala Jerusalém, ele está falando a terra. Convertei-vos. O que é convertei-vos? Ouvir e viver os ensinamentos que são revelados na época por Isaías e pelos outros profetas na sequência. No 32, reinará um rei, que é Jesus, com justiça, e dominará os príncipes, os governos, no reino de Jesus. Um reino além de provas e expiações. Ele será um refúgio. É o que nós queremos, né? Um mundo menos violento, um mundo mais harmônico, um mundo mais em paz, onde as pessoas se respeitem e se apoiem. É preciso estar eleito. O que é estar eleito? É estar vivendo na prática do bem. Ah, mas eu não consigo viver 100% do meu tempo no bem. Aqui é a maior parte do tempo naquilo que nos dedicamos, né? Porque, tirando os notáveis espíritos, e tem vários, nós outros alternamos bons momentos, na maior parte do tempo, e às vezes damos uma escorregada aqui, uma derrapada ali. Então, os eleitos são aqueles que têm maior parte do tempo no bem. Jesus disse, né, sobre o pensar e o que vai pelo coração. Aí você conhece a você mesmo. Os que vêm não olharão para trás. O que é não olhar para trás? Certamente nós tivemos vidas que passamos em erros até grandes, né? Quedas que também podem ter sido grandes. Uma vez superado isso, que é o que ele chama de eleito, não cairemos mais. Por quê? Uma vez que sedimentamos as verdades, né, dos profetas, do Evangelho, as verdades que os Espíritos revelam através das obras mediúnicas, não cairemos mais. Por quê? O Espírito passará a dar ordens ao corpo. E hoje, a maioria dos habitantes na Terra, o corpo dá as ordens ao Espírito. Os prazeres na matéria conduzem as pessoas pelos caminhos que acabam virando dor e sofrimento. O coração do imprudente entenderá o conhecimento. É isso. Kardec pergunta, mas quando as pessoas cederão ao bem? E o Espírito responde, quando se cansarem de sofrer o mal, quando cansarem de ser imprudentes, porque a imprudência nos faz sofrer. Então, quando cansar de ser imprudente, cairá na faixa dos eleitos. E quando cansa? Quando você não aguenta mais. Desgovernos, falta de assistência médica, você começa a cansar. Você quer que as coisas funcionem, que o trânsito ande, que o preço das coisas tenha a sua estabilidade. Então você cansa do mal, você quer o bem. Ouçam, mulheres, porque serão perturbadas. Isso, nos dias de hoje, está até exagerado as coisas
que a gente nota por aí, vê, porque os meios de comunicação todos os dias estão mostrando desvios e mais desvios, principalmente das mulheres. Ó mulheres tão seguras, a colheita acabará e não virá. As escolhas são vazias, não se busca o conteúdo moral, o conteúdo ético, busca-se os tais prazeres que a vida dá. Os tais prazeres que a vida dá, um dia cansam, um dia enjoam. E aí, profetiza Isaías, quando essas mulheres forem buscar o que eu fiz da minha vida, mergulham em depressão, que pode chegar até o suicídio. E revelação do Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo, isso pode acontecer e muito. Precisamos estar atentos às pessoas que estão com escolhas vazias, escolhas sem conteúdo moral, sem conteúdo ético. Esse parece um caminho já previsto por Bezerra de Menezes. Tremei, mulheres sossegadas, perturbai-vos, as tão seguras. Isaías, século 8 a.C., 29 séculos atrás, já enxergava os movimentos atuais, né? Onde os conceitos de família acabam se perdendo pelos valores que as pessoas acham corretos, que é ter o título no trabalho, o título na sociedade, o título nos diferentes ambientes da vida. E ele chama atenção porque haveria uma liberação, como houve, né? E acha que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, porque são espíritos do mesmo jeito, vivendo experiências, cada um num gênero, masculino ou feminino. Mas o que ele chama atenção aqui é o excesso das coisas. Nós vemos muitas mulheres buscando apoio financeiro, casam por interesses, vemos as tão seguras se desmanchando lares em troca do status, do poder, do título, e que uma hora na vida futura mostra a falta que fez deixar o filho de lado, deixar as coisas da vida de lado, né? E isso hoje é muito comum. Nossos plantões precisam estar prontos para o pós-pandemia. Tirem a roupa e coloquem sacos. É uma expressão de Isaías para dizer: é preciso ser humilde, é preciso humilhar-se. Exemplo de humildade é Bezerra de Menezes, né? Ele mesmo, nas manifestações através do Divaldo, se autoproclama o humilíssimo Bezerra. A humildade, ele utilizou o exemplo de roupas, né? O Isaías, porque nós mandamos, nós podemos até uma parte. A partir de uma parte, nós percebemos que somos dependentes, muito dependentes uns dos outros. A pandemia tem mostrado muito isso. Como precisamos da oração de um, da vibração do outro, como é bom receber a ligação de alguém quando você atravessa um momento de turbulência, um momento difícil. Então, ser humilde. Ainda que você esteja bem, alguém não está. Ajude esse alguém, converse com esse alguém. Os palácios serão abandonados. Esse é um novo padrão, né? Nós estamos vendo uma mudança radical acontecer e poucas pessoas se dando conta. Fotografia foi um exemplo marcante. Táxi é outro exemplo com os Ubers. E a televisão?
A televisão cada vez mais interage na sua vida. A televisão já abre porta, já acende luz, apaga a luz, atende telefone. E banco, você faz tudo de um aparelho celular. Hotel, o Airbnb chegou, barateou o custo, os hotéis têm que se reinventar, estão se reinventando. E o rádio, que ganhou até o streaming hoje, você baixa a música que você quer, ouve a música que você quer, e tantas outras coisas que estão mudando. E vão mudar mais depois da pandemia, porque as empresas perceberam que não precisam ter prédios inteiros cheios de departamentos. As pessoas podem trabalhar de casa, reduzindo, então, o custo fixo, que é manter um prédio inteiro com mesas, cadeiras, telefones, computadores, limpeza, energia elétrica. Então, isso tudo está mudando. Talvez Isaías referia-se a esses abandonos, né? Muita gente construiu a vida alugando, construindo para alugar comercialmente e para pessoas, né, para famílias. Hoje há uma revisão nesse processo. A multidão cessará. Por quê? Porque uma grande parte do planeta deve emigrar para outro planeta. Poucos se despertaram para permanecer na Terra em regeneração. Até que se derrame o espírito lá do alto, a regeneração, tudo isso vai acontecer. E está acontecendo. O deserto, justiça na terra, será campo fértil. A justiça é meio que dirigida, né? Nós vemos algumas coisas aqui, outras coisas ali, mas será uma regra com a nova geração. A justiça habitará em campo fértil, tá vendo? E trará ao meu povo uma morada de paz segura, quieta e descanso. É a nova terra. São os habitantes de regeneração. Isaías, sempre lembrando, em azul é como ele escreveu, em vermelho, adaptações ao conhecimento de hoje. No capítulo 33, ai de ti, ladrão. Direto, hein? Que não foste roubado. O astuto, né? Nunca é pego, nem por outro ladrão, nem pela justiça. Que trai quem não te traiu. Tá cheio disso, hein? Que acabando de roubar será roubado e de trair será traído. Aqui é pela lei causal, lei de causa e efeito. Nós nunca vimos tantos líderes políticos, religiosos. Olha o João de Deus. As coisas aparecerem numa rapidez tão grande, tão avassaladora, que as pessoas se veem totalmente reveladas, né? Capítulo 33 de Isaías. Ao ruído do tumulto, os povos fugirão. Ou seja, esse mundo novo, essa geração nova que está reencarnando, alguns já reencarnaram, Emmanuel, por exemplo, vai trazer muita verdade. E essa verdade vai se fazer em todos os campos, em todos os meios, empresas, governos, em todos os lugares, meios religiosos, e vai causar tumulto, porque existe um grupo que quer permanecer como está. E existe um grupo que veio com a missão de pôr luz para que a verdade se implante. Esse será o tumulto. Kardec diz que lutarão muito a geração corrupta, mas a geração nova vencerá. Haverá estabilidade, que aqui é o que Isaías diz. Então, vencerá a geração nova, haverá estabilidade,
salvação, sabedoria e conhecimento. Sempre um vai passar para o outro o que sabe, sem receio, sem egoísmo, sem nada disso. Passará pelo prazer de servir, de ajudar. Os embaixadores do Senhor clamam de fora. Olha o que são os embaixadores. Os bons espíritos, espíritos de elevada hierarquia, que também estão encarnando. 2025, eu falo porque Divaldo deixou muito claro isso. O Dr. Bezerra de Menezes deixou muito claro através da psicofonia de Divaldo. 2025, grandes espíritos reencarnarão. Só Bezerra vem com 10.000 da equipe dele. E aí serão espíritos desse tamanho de grandeza moral. Em 2030, espíritos maiores, como Francisco de Assis. Não tem volta, gente, já está acontecendo. Por isso, a tranquilidade. Estamos nas mãos desse gigante, né? Desse ser divinal, Jesus. Os mensageiros da paz choram, porque eles veem a nossa dor e sofrimento. A terra geme e chora. Isaías cita povos, lamentos. É um capítulo muito extenso, eu compactei. Então, os nossos amigos do plano espiritual, suponhamos fossem esses, juntos de Jesus, se entristecem, porque eles sentem a nossa dor, são tão evoluídos que a sensibilidade deles capta a nossa dor. Diz o Senhor, agora serei exaltado. Regeneração. Vosso espírito vos devorará como fogo, aqueles que não caminharam para esse caminho do bem. Mas não é que queimarão no inferno, não. É a expressão de Isaías. Nosso juiz é a nossa consciência. Então, as consciências de todos esses que não se abriram para as verdades, cobrarão de si mesmos. Lembram em Nosso Lar? André Luiz dizendo que ouvia suicida, 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 e ele queria saber quem o acusava de suicídio. Era a consciência dele. Aí ele. Os pecadores ficarão assombrados. Pecadores, entendam, são aqueles que ainda estão mais para as trevas do que para a luz. Nós estamos mais para a luz do que para as trevas. Ainda não estamos prontos, mas estamos no caminho. Esses sofrerão um impacto, porque se verão sendo emigrados do planeta Terra. Quem dentre vós habitará o fogo consumidor? Isaías joga para cada um de nós refletir para si mesmo. O que eu estou fazendo? A maior parte do meu tempo está na luz ou nas trevas, no bem ou no mal. E aí eu vou descobrir por onde eu vou. Esse fogo consumidor são os vales, né? Tão revelados em tantas obras espíritas, os vales onde as pessoas vão expurgar o mal cometido. As labaredas eternas, não. São os vales que o Espiritismo esclarece com sutileza. Alguns espíritos passam alguns anos, uma temporada, até compreender os erros cometidos, ter o arrependimento, porque sem arrependimento ninguém muda, e buscar ajuda do plano espiritual superior para poder, então, reparar os erros cometidos, nascer de novo e consertar. O reto e justo rejeita a opressão. E nós vemos muita opressão, hein? Meios de comunicação, nossa, está um absurdo isso no planeta hoje. Não vê o mal, o reto e o justo.
habitará nas alturas. O que é habitar nas alturas? É entrar em regeneração. Nós temos essa mania, né, de dizer lá em cima e lá embaixo. O céu, o inferno, o que é bom, o que é ruim. Então, Isaías dizia, habitará nas alturas, habitará nos céus, habitará junto aos bons espíritos. É o mundo de regeneração que ele se refere. Receberá pão e água, porque naquela época a comida não era tão abundante quanto é hoje. E aqui é uma referência à vida. Aqueles que permanecerem terão a vida aqui na terra. Verão o Rei, que é Jesus. E a terra velha ficará longe. E dirão, cadê a escravidão? Cadê o cobrador de impostos? Em verdade, Isaías queria dizer, cadê os injustos? Cadê os que roubam? Os que mentem? Toda uma série de sinônimos aí, ou de variações de quem pratica o mal. Não haverá mais língua que não se entende. Passaremos a entrar na linguagem do pensamento. Hoje é preciso falar português, espanhol, inglês, mandarim, japonês, francês. É uma diversidade muito grande. Porque foi necessário, tem as suas explicações, não vou entrar no mérito. Mas o dia que crescermos moralmente, mais a linguagem será pelo pensamento. E aí não é idioma. Aí é sentir e compreender e responder do mesmo jeito. O Senhor é nosso juiz, nosso legislador e nosso rei. Ele nos salvará. Aqui a gente tem que fazer um comentário. O Espiritismo diz que cada um salva a si mesmo. Então, não é que Deus vai nos salvar. Deus, através de Jesus, através dos mentores todos eles, nos oferecem recursos para que nos salvemos, para que deixemos de lado a vida de trevas, de vicissitudes da vida, e passemos a caminhar em busca da luz. Então, aí sim, nós nos salvaremos. Os salvos estão absolvidos da iniquidade. É a regeneração. Regeneração, esse mundo, ainda é um mundo que tem mal. Não o mal pesado de provas e expiações, mas um mal que aqueles que habitam terão 1000 anos, um dia do Senhor, para regenerar esses pequenos males que ainda carregam. Que males são esses? Pensamentos negativos, maledicência, pequenos males, mas que criam confusão. E que são males. No 34, nações escutem. A indignação do Senhor é com todas. Não tem nação perfeita. Tem nações mais adiantadas nisso, mais adiantada naquilo. Perfeita, não. Está em provas e expiações. E o que ele chama a atenção são as leis de Deus que agem sobre todos nós. Então, o grande Império Romano, o que é isso nos dias de hoje? Nada. O grande Império Mesopotâmico, o que representa hoje? Nada. Gengis Khan com seu grande império? Nada. Alexandre o Grande? Nada. Por quê? Tudo que fazemos na Terra é temporário, tem um prazo de validade. Pode se alongar, mas tem fim. Aula dos cursos, né, espíritas, sobre leis. A lei
Você cria, progride, apogeu e declina porque o homem não consegue criar as coisas perfeitas. Então, por não ser perfeita, chega um momento que ela se destrói, que é outra lei de Deus, né? Lei da destruição. Todo o exército do céu, que são os bons espíritos, nomes que eu falei agora há pouco, e que na aula, na palestra que nós vamos rever sobre transição planetária, nós vamos ver a quantidade desses bons espíritos, que Isaías chama de exército do céu, estará no dia da vingança do Senhor. Não é vingança, é a expressão de Isaías. É no dia, nos dias, porque nós estamos vivendo esse momento no planeta Terra. Quando ele fala no dia, é no sábado que estamos vivendo, que é 1000 anos para nós na Terra. Não é vingança, é a aplicação das leis de Deus. Leiam o livro do Senhor, a Bíblia. Como deixamos escapar tempo com o Velho Testamento. Eu tenho buscado lições ali, multiplicado por onde eu passo. Como a de Tobias, que é uma aula de mediunidade interessante. Essas coisas virão. Ninguém faltará com a sua companheira. Porque havia essas coisas antigamente, né? Segundo casamento, terceiro casamento, era um mundo machista ao extremo, né? Só que as mulheres de hoje foram os homens daquela época. E os homens de hoje já sofreram naquela época porque eram essas mulheres. Estou brincando aqui para acordar vocês. Capítulo 35. É longo. Isaías, quem quiser ver assim uma visão dos planos que Isaías se desdobrou, ele descreve lugares maravilhosos. Acho até, aí é um achismo meu, que ele foi desdobrado para um mundo ditoso, para um mundo feliz, nem de regeneração. Ele descreve com detalhes. Quem quiser ler isso está no 35. Aí ele escreve: perturbados sejam fortes. Quem são os perturbados? Nós que estamos nos dias de hoje vivendo experiências difíceis, no trabalho, no lar, entre amigos, pandemia. Então, ele chama de perturbados. Sejam fortes, esperem no Senhor, nos dá o caminho, confiemos no Senhor. Porque os coxos saltarão, os mudos falarão. O que é isso? É o fim de provas e expiações. Eles já espiaram. Todos nós estamos espiando alguma coisa. Ou no lar, ou no trabalho, ou no corpo físico, ou na mente, ou qualquer outra coisa. Esse, que ele chama de caminho santo, é o fim das provas e expiações. O imundo não passará. O que quer dizer o imundo? Aquele que não se sintonizou, sintonia é outra lei de Deus, com o mundo de regeneração. Ele precisa ir para um mundo onde a sintonia dele fique ajustada, que é um mundo mais atrasado. Os loucos não errarão, porque os loucos estão também espiando. Às vezes, a loucura vem de escritores, autores, compositores, com conteúdos quase zero ou abaixo de zero de moral. Então, eles reencarnam. Isso a gente lê naquele livrinho pequenininho do Chico, não sei se é André Luiz ou Emmanuel, chamado Leis de Amor, acho que é Emmanuel. Reencarnam com deficiência mental para espiar os desvios que levaram tantas gentes que leram suas obras. Os resgatados do Senhor voltarão. Quem são os resgatados? Os que já desencarnaram
e que merecem reencarnar em regeneração. Voltarão com júbilo e alegria eterna, sem tristeza ou gemido. Ou seja, as grandes expiações já foram cumpridas. Então, tenham paciência. Quem quer que esteja passando por uma provação difícil, é a última. As outras serão só ajustes de mundo de regeneração. Tenham paciência, confiem no Senhor. Como disse o Chico, aliás, como disse Maria ao Chico, tudo passa. No capítulo 37, o rei Ezequias, ele rasgou suas vestes e cobriu-se de saco. Ele humilhou-se. Por quê? Ele recebeu insultos de Rabsaqué, que era um oficial do exército assírio. Por isso, Isaías, nós vamos encontrar ao longo das profecias dele, muitas mensagens diretas aos assírios. Isso é um médium, né? Então, ele recebia a mensagem de que haverá punição, de que haverá resgates dolorosos, tal. Ele atribuía aos assírios, porque os assírios infernizaram a vida dos hebreus. Então, esse general de exército, acho que era general, Rabsaqué, foi até ele e disse: seu Deus nem aparece, seu Deus não faz nada, é invisível, papapá, papapá. Humilhou o Deus dos hebreus, que é o Deus da nossa crença. Ezequias não tinha força de exército para lutar contra os assírios. Então ele sentiu todo aquele insulto, aquela humilhação, e resolveu mostrar a Deus que estava humilhado. De que jeito? Vestindo-se precariamente com sacos de qualquer tecido. O Senhor disse a Ezequias: não temas, porém um espírito, e ele ouvirá para voltar à sua terra. Lá cairá morto. Deus não é vingativo. Ponto. O que Isaías quer dizer aqui? Quer dizer que os assírios sofreriam um ataque de alguém, de outro povo. E que esse Rabsaqué seria um dos que cairia morto. E lendo aqui, fica a crença para os hebreus, para os judeus, e as crenças dogmáticas de quem não separa as eras para interpretar, de que Deus matou o cara. Se Deus é amor, por que ele mataria alguém? Então, é outra história. Presumo que era um ataque já previsto pelo plano espiritual e que, de alguma forma, o plano espiritual induziria o oficial a voltar à Assíria. O rei assírio ouviu uma voz, era do plano espiritual, para iniciar a luta com Líbina, outro povo. Ezequias, nessa parte, quando acontece, morre lá, tudo, ele faz uma oração, capítulo 37. Ele faz uma oração linda de se conhecer para Deus e volta a se vestir como rei hebreu. No capítulo 38, Ezequias adoeceu. Isaías foi visitado. Olha a visita do Isaías. Ezequias, arrume tuas coisas que você vai morrer. Bom, o cara está doente, você já chega lá e apressa, bate o carimbo no passaporte dele para ele desencarnar. Ezequias orou e chorou. E conversou com Deus. Isaías disse. Isaías era um médium, gente, impressionante. Isaías ouviu, né? E disse: o Senhor ouviu tua prece, viu tuas lágrimas e te dará mais 15 anos. Eu parei aqui para estudar.
Lembram lá atrás que eu falei do relógio de Acar? De Acás, outro rei, que ele criou um relógio. Ele voltou 10 graus no relógio. 10 graus dá 15 anos. Então, nosso tempo, 15 anos, 10 graus no relógio. Eu estou fazendo um cálculo e mais cálculo, porque para entender quando consumará a regeneração. Aqui está a resposta. Está difícil porque o relógio é redondo, ele tem 360 graus. Quando você fala 10 graus, é 10 sobre 360. Isso dá um número. Esse número eu preciso interpretar em anos ou em horas de Deus e depois trazer para anos nossos. Aí dá a exatidão da regeneração consumada. Isaac Newton, naquela palestra da transição planetária, eu localizei uma pesquisa que eu fiz, ele diz que por volta de 2057 a Terra será outra. Eu acho que ele tinha essa fórmula, esse cálculo. Eu estou estudando isso. Esse é o relógio. 360 graus, você tem que achar quantos graus representa para depois fazer outras contas. Então, o que disse Deus para Isaías? Farei retroceder 10 graus no relógio de Acás. 10 sobre 360 é o número. O tempo não volta, eu acrescentei aqui. E notamos que 15 anos correspondem a 10 graus. Eu parei aqui, eu fiz muita conta, mas não cheguei a conclusão nenhuma. Eu quero entender isso aqui. Então, se aqui, 360, 10 sobre 360, dá um número. Esse número representa 15 anos. Quando eu concluir essa conta, eu vou dizer se é 2050, 2060, 2070, 2080, que consuma os tempos de provas e expiações. Na Palestina, os nossos figos conhecidos aqui, tem um parente próximo chamado sicômero, que é um tipo de figo, mas é diferente do nosso. Ezequias adoeceu e sarou. Como ele sarou? Isaías fez um emplastro com sicômeros, que é uma espécie de figo. Há uma prece e uma meditação aqui também nesse capítulo, bem assim, você se transporta nessa prece. No capítulo 40, Isaías escreve: Deus disse: consolai meu povo. Nós, espíritas, hoje essa deve ser a nossa atenção. Os muitos desencarnes, deve ter muito espírito precisando ser consolado, encarnados precisando ser consolado, porque está acabando a iniquidade. Regeneração está se consolidando. Mais 30, 40, 50 anos, só regeneração. Então, os desesperos acontecerão daqui para frente. Daqui para frente. E a glória do Senhor vai se manifestar quando concluir. Mas o até concluir, nós todos precisamos estar à disposição de Jesus esse grande movimento de acolher, de consolar, de levantar as pessoas para não caírem em depressão ou coisas piores. A carne seca e cai, apenas a palavra de Deus subsiste. Ele está dizendo, você pode conquistar a riqueza do mundo. Um dia a velhice vem e a morte junto. Como um pastor, Deus acolherá seus cordeirinhos. São os regenerados.
O Livro dos Espíritos traz bem abundante, né, os atributos de Deus. Deus, ninguém consegue retratá-lo, escreveu Isaías. O Livro dos Espíritos diz a mesma coisa. O Livro dos Espíritos traz os atributos de Deus. Mas, ao contrário de outras crenças, de outras filosofias, não diz que ele é um homem velhinho, de cabelo branco, de barba branca, de bochechas douradas, barrigudinho, sentado no... Não. O Espiritismo não diz. Porque os Espíritos revelaram atributos de Deus. Onipotente, onipresente, onisciente, que é amor, luz, atributos. Mas retratá-lo, não temos moral para isso. Ele estende os céus. Isaías escreve como se Deus esticasse alguma substância e faz o céu. Nós, pela codificação espírita e pela ciência, percebemos que a Terra foi criada, a Lua, o universo. Nós, cristãos e espíritas, temos revelações na Bíblia e temos revelações espíritas sobre a criação, principalmente os trabalhos de Kardec. Deus reduz os príncipes, que são os governos, a nada. Volto a dizer, cadê a potência que foi o Egito Antigo? E Roma? E o Império Espanhol, que dominou toda a Europa, gigantesco. Cadê? Virou nada. E a vida vã. Por quê? Porque o que importa é o lado moral, é o lado espiritual, é o lado eterno, é o lado do espírito. Isaías já alertava. Kardec está aqui pelo seguinte. Isaías escreve, tem-se plantado o mal na terra. Quem plantou? Nós. Nas diferentes encarnações que tivemos. Agora estamos plantando o bem, a luz, a paz, a harmonia, o amor. Deus não se cansa, nem se fatiga. O Espiritismo revela que Deus não fez a terra e no 7º dia parou para descansar. Não, Deus continua trabalhando até hoje. A filosofia espírita explica que o princípio inteligente, ainda sem consciência de si mesmo, ou a mônada que a própria filosofia aborda, não está paradinha estagiando. Ela está trabalhando nos reinos da natureza. Mas é assunto para outro dia. O Espiritismo revela tudo isso. Que Deus continua criando. É difícil entender Deus. É. Por isso, a codificação traz os atributos. Fica mais fácil de entender Deus. Deus dá força ao cansado e vigor a quem não tem. Jovens cansarão, moços cairão. Momento atual. A juventude anda por um caminho até inconsequente. Não tem futuro. Um dia olharão para a frente e não terão mais 20, 22, 18, 25 anos. Quem espera no Senhor não se cansará. Está pronto. Não tem conflitos nessa fase de transição. Esse é o objetivo. Dizer a todos, não entrem em conflitos. Essa fase é assim mesmo. Há um esforço dos trevosos e há um esforço dos iluminados. Nós precisamos escolher a quem ajudar. Então, esses do Senhor não se cansarão e nem cairão. O que é cair? São as tentações. Não cederão às tentações.
manterão-se firmes, enfrentarão a situação com firmeza. No 41, tu, Israel, descendência de Abraão, meu amigo e servo, te escolhi, não temas. O que diz aqui? Primeiro, Abraão foi escolhido por Jesus, naturalmente, aprovado por Deus, para a missão que teve. Qual missão? Formar um povo que nada mais é do que capelinos com a crença no Deus único. E hoje, Abraão é pai dos judeus, dos cristãos, onde os espíritas estão, e dos islâmicos. O que significa isso? Quase 6 bilhões de pessoas num planeta com quase 8 bilhões de encarnados. Essa é a descendência de Abraão, que foi dito para ele que ele teria. Meu amigo e servo, Abraão, do mentor de Isaías. Te escolhi para a missão. Possivelmente, Jesus, né? Quem escolheu Abraão para essa missão. Não temas, Israel, segue a marcha. Não te abandono a cada um de nós. Deus não nos abandona. E se anuncia, sou Deus. Não te desampararei, pode trazer suas necessidades, suas demandas. São as provas, os resgates, as missões. Sempre que sentirmos, nos sentirmos frágeis, é só ir a Deus, para ter apoio, para ter reforço. Olha o que diz Isaías. Anunciem o que já fiz, o que Deus já fez. E o que há de vir, saberão que sois deuses. Mediunidade. Porque muitos revelaram, não foi só Isaías. Todos são médiums. E Herculano Pires, ele esclarece isso, através dos horizontes. Ele divide em horizontes as eras do ser humano e mostra no horizonte primitivo a adoração do trovão, do relâmpago, a adoração dos efeitos da natureza, dando a esses efeitos títulos de deuses, né? Mas aqui está dizendo que nós somos. Por que nós somos? Porque somos uma centelha de Deus, criados por Ele, com todos os atributos do bem, das virtudes, para desenvolvermos. Não cairão no nosso colo. Nós temos que desenvolver o amor, o bem, a paz, a serenidade, a mansuetude, a misericórdia. Tudo isso, todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, podemos desenvolver. Escreve Isaías: suscitei a um que me invocará, quem invocará meu nome. Virá acima dos príncipes, anunciará uma boa nova. Vejam, já deve ser a quarta ou quinta vez, o quarto ou quinto capítulo, que Isaías volta a anunciar a vinda de Jesus. No 42, ele diz: eis meu servo, que é Jesus, meu eleito, a quem coloquei meu espírito. Que espírito? Crístico. Ele trará justiça aos gentios. Não se exaltará, nem cansará, até fazer justiça na terra. Jesus enfrentou humilhações, provocações, calúnias, e nunca se exaltou. Ah, mas no templo ele virou mesa, chutou. Não. Tradução. E no templo, junto aos vendilhões, o seu falar soava no ar como estalar de chicotes.
Não combina Jesus dar chicotada em ninguém. E outra, ele era um. Os vendilhões eram muitos. Tomariam o chicote dele e ainda bateriam nele. Então, era o seu falar, soava no ar como o estalar de chicotes. Jesus nunca se exaltou, nem cansou. Eu o chamei, eu o guardarei, eu lhe darei a aliança do povo. E ele fará ver, tirará das trevas seus ensinos, seu evangelho. Cego e surdo é meu povo, que não se desperta para Jesus. Tomarei as trevas em luz, tornarei as trevas em luz. É quando o evangelho penetrar em todos os cantos da terra, que quando as boas ações penetrarem em todos os cantos da terra, e o errado em certo, transformando, então, nós, espíritos encarnados ou desencarnados, no caminho correto das leis de Deus. Vendo e ouvindo, não guardam. E não é verdade? Nesta encarnação, estamos bem ligados ao Evangelho de Jesus. 2000 anos depois de ser anunciado. Porque vimos, ouvimos, mas não guardávamos. Agora, vemos, ouvimos e guardamos. O Senhor se agradava do povo, engrandecido pela lei de Moisés. O fez glorioso e foi roubado. Por quê? Desviaram do bom caminho. Desviaram de Deus. Todos enlaçados nas cavernas, que são os vales, e ninguém os livra. Por quê? Cada um livra a si mesmo. A sua consciência precisa perdoar a você. Quando você se auto-perdoa, logo vem o arrependimento. E o arrependimento é a tábua de salvação. Então, é cada um que salva a si mesmo, que liberta a si mesmo dessa dor e sofrimento. O Senhor fez isso. Não, Deus fez as leis, e as leis regem o universo. Deus colocou a sua ira. Não, são as leis deles que estão explicadas no livro dos Espíritos, que coordenam e controlam todo o universo. Acho que dá esse. Capítulo 43. Não temas, eu te salvei, regenerado. Lembrando que cada um de nós salva a si mesmo. Não dá para salvar pai, mãe, filho, filha. Cada um salva a si mesmo, é de dentro para fora. Não é Deus que salva. Deus dá os elementos, os caminhos, para que possamos nos salvar. Trarei tua descendência, ou seja, de regenerados. Traga ao povo cego que vê e surdo que ouve. Aqueles que, mesmo com deficiência física, conseguem compreender o Evangelho. Ficarão em regeneração. Todas as nações que se congreguem também é regeneração. Antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, em filosofia dizemos assim, Deus é. Não é Deus foi, é, será. Não, Deus é um eterno é. Não vos lembreis das coisas passadas. Não queiramos saber nossas vidas passadas, os erros cometidos, nada disso. Isso pode atrapalhar o nosso caminhar. Agora sairá a luz. Os evangelizados, os regenerados, os melhorados. Ó Israel, que é a terra, não me compraste com tuas ofertas.
profetas. Isaías escrevendo o que ouvia do plano espiritual. Não me compraste com teus holocaustos, não me compraste com teus sacrifícios, nem com dinheiro, mas deste trabalho para mim, com teus pecados e iniquidades. Olha o que Isaías escreveu. Eu apago teus pecados por amor. Ou seja, Deus dá condições de reencarnarmos e, através de provas e de expiações, repararmos os nossos erros. Pecados são erros. Então, é um esforço. E como é esforço, hein, gente? Vencido torna-se um merecimento. E aí é o que Isaías escreveu como eu apago. Esse eu apago tem muito esforço. Agora, em juízo, conte tuas razões. Justifique-se, porque você ainda está nas trevas. Esse é o nosso tribunal, nossas consciências. Teu primeiro pai pecou, raça adâmica. Teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso, fui cruel. Não. Por isso as leis de Deus agiram e nos levaram a dor e sofrimento. Mas por que transgredimos essas leis? Intérpretes são médiuns e líderes religiosos e filosóficos mundo afora. Neste capítulo, o Senhor fala da sua escolha por Israel e que não temam, já ouviram e viram acontecer muitas coisas. Em verdade, um dos 4 grupos de capela foi para Israel, escolhido mesmo por Jesus, porque eram os que tinham mais resistência para manter a fé. Não há outro Deus. As imagens são feitas pelos homens. Olhos e corações desses ídolos não veem, nem entendem. Ele quer dizer que os deles, olhos e coração, veem e entendem. Diz o Senhor, eu que faço tudo através de leis. Desfaço mentiras, enlouqueço adivinhos, converto sábios em loucos e servos em conselheiros. Basta ver as encarnações de todo mundo, né? Um matuto igual o Chico Xavier é o maior escritor da história da humanidade. Mais de 500 livros. Que levante Jerusalém das ruínas, que levante a terra desses tropeços mal dados. E Ciro, quem foi Ciro? Rei da Pérsia. Era conhecido como Ciro o Grande. É meu pastor e cumprirá o que me agrada. Ciro foi um missionário do plano espiritual, ajudando no trabalho de evangelização da terra, agindo junto ao rei da Pérsia. Jerusalém serás edificada e o templo fundado. É uma alegoria, mas que acabou acontecendo, mas é uma alegoria, dizendo o seguinte: será edificado na terra o evangelho e o templo de Jesus será fundado. Vou parar por aqui. Mônica, faz aquela mágica aí. Oba, estou vendo todo mundo. Tivemos e ainda temos muitos conflitos e questionamentos do período de transição. É falta de esclarecimento, Val. É a Sabrina. Ah, foi a Sabrina? Foi. Eu viciei na Val. Sabrina, é falta de conhecimento. Nessa palestra, que a gente vai refazer,
foi um pedido das turmas de segunda-feira do Self para os alunos. Mas ela tem tudo a ver com esse, ou melhor, esse curso que estamos tendo é fruto daquela palestra. E ela andou por aliança, federação, aí o pessoal adorou. Mas o adorar não é o caso, porque tudo que está lá é revelação dos Espíritos. É entender e multiplicar esse entendimento para que as pessoas tenham paz. Está tudo sob controle de Jesus. Os Espíritos estão vindo, já vieram ao longo da história, os filósofos na Grécia Antiga, Furri, Lao Tse, Confúcio na China, todos eles, Kardec escreve na Revista Espírita o papel importante deles na China milenar. Os apóstolos, outros tantos emissários em tantos cantos do mundo, o aparecimento de Maria em Medjugorje, em Fátima, em Aparecida, é o envio com mensagens de consolo e de esperança. Assim, Jesus dizendo claramente, está sob controle. Não tenhamos medo, está tudo certo. Agora, nós que já temos algum conhecimento evangélico e doutrinário espírita, precisamos estar atentos, porque somos, sim, trabalhadores desta hora, que é a última de provas e expiações. Temos compromissos com isso, por isso estamos aqui, com os espíritos encarnados e também com os desencarnados. Gente, só no Brasil, cerca de 400 mil, um pouco mais, não sei. Também não sei se esses números são corretos ou não. Eu não quero discutir isso. O que eu quero dizer? 400 mil que desencarnaram numa morte violenta chamada Covid. Alguns entubados, outro a caminho de hospital, outros na fila de hospital, outros dentro do lar. O que vocês acham que esses espíritos estão precisando nesse momento? Que nós levemos consolo para despertá-los. É isso, não é reclamar, não é chorar. Nós somos convocados. E os que ficaram, como estão? E o self tem laços grandes, espiritualmente falando. Acolhida grande. Precisamos estar de coração aberto. Somos chamados para fazer um trabalho que os apóstolos fizeram de outra forma no início, porque agora é o fim de provas e expiações. É hora, assim, de dar o abraço fraterno, de acolher. É muita dor, gente. Quando nós lemos Nosso Lar, André descreve as sirenes tocando em Nosso Lar, porque estava para iniciar a Segunda Guerra Mundial. E eles já se organizavam para receber os milhares e milhares e milhares de desencarnes. Isso está acontecendo agora, com a pandemia. Mas foi previsto, nós vamos ver em João, no Apocalipse. Só que não é ver só, é o que eu posso fazer. Como eu posso ajudar? Então, as vibrações, os encontros, né? Algumas casas têm feito, a federação tem feito. São importantes.
E muita gente ainda, muita gente. Os próximos anos, a partir de 2022, segundo o Divaldo, vai agravar, eu não sei o quê. Ou nós provamos agora que nos evangelizamos, ou vamos jogar fora mais uma vez uma encarnação inteira. É hora de pegar o coração e falar: Tó, Jesus, o que eu posso fazer? Onde eu posso te servir? E esperem que os trabalhos surgirão, porque não adianta pensar em nada. Nós somos executores, não planejadores. O plano espiritual planeja. Essa massa de espíritos elevados reencarnando também orientará os caminhos de todas as doutrinas que professam o amor, a caridade. Todas. Eles conduzirão. Emmanuel encarna e não como espírita, como pedagogo. Para quê? Para restaurar a humanidade que os próprios pedagogos mais recentes não aprenderam. Gente, o que eu estou querendo dizer é para não nos abatermos. O que eu estou querendo dizer é que Jesus e a sua grande equipe está nos sustentando. Nós somos privilegiados. Privilegiados. Andem e vejam o que está acontecendo. Por que somos privilegiados? Porque ele espera algum retorno nosso. Ele espera que não caiamos nas tentações, nos descaminhos, que estejamos prontos para ajudá-lo, não sei no quê, mas virá. Virá. Acho que é Manuel Filomeno de Miranda, num livro. Quando for a palestra lá de transição, lá está. Ele diz: casas espíritas estejam prontas. Gente, se está mudando, se a fotografia não é mais no filme, se o táxi ganhou Uber de concorrência, se as aulas são virtuais, eu não sei que mudança, mas vem. E nós precisamos ter olhos de ver. Apoiar um ao outro, escorar um no outro, para não cairmos pelo caminho, porque larga é a porta da perdição. A porta de Jesus é estreita. E se estivermos apoiando um ao outro, passa um, passa o outro. E vamos em frente. Eu viajo um pouco. Alguma pergunta? Que eu tenho que sair daqui para ir para outro lugar. Obrigado a todos. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigada, boa noite. E até a próxima semana. Ouvi uma voz. Obrigada, Amado. E se tiverem pergunta, a Mônica me passa, depois eu vejo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite. Muito obrigado. Então, vamos partindo para o nosso encerramento. Boa noite, boa noite. Tocados, né, pela essa conversa de hoje,
E vamos nos colocando, então, como Paulo, quando encontrou Jesus na estrada de Damasco, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E cada um de nós agora, olhando ao redor, vendo os famintos nas ruas, os desabrigados, os trabalhadores que perderam seus empregos, que possamos estar com esses olhos atentos e irmos ao encontro desses sofredores, que possamos auxiliar com a boa palavra, com as nossas orações, mas também levando o alimento, levando o remédio, para que todos sintam-se que não estão abandonados. Se cada um conseguir fazer um pouco, isso representa muito para aquele que não tem. E temos a oportunidade de sermos bons, de sermos esses trabalhadores da última hora chamados por Jesus. Então vamos, queridos companheiros, nos fortalecendo nesse momento, onde somos chamados a servir a Jesus. Que continuemos com esta força, que continuemos com os olhos abertos, arregaçando as mangas para sermos soldados de Jesus. Que nesse instante possamos doar as nossas boas energias em benefício dessa humanidade que sofre, levando saúde a todos os doentes, que eles encontrem o alívio, que eles encontrem a esperança, o bom ânimo, a força para continuarem lutando. Levando as nossas boas energias a todos os que têm desencarnado, para que abram seus corações, aceitando o retorno à pátria espiritual e sejam acolhidos pelos benfeitores amigos. A todos aqueles que permanecem na terra, que tenham o consolo da fé, vibrando muita luz, esperança, lucidez, a essas pessoas que estão tão desesperadas, a ponto de tirarem as suas próprias vidas. Que elas possam, Senhor, encontrar pessoas que as ajudem, que mostrem que há esperança sim, que o sofrimento passa, que existem meios de encontrar a luz no fim do túnel. Vibremos pelos depressivos, por aqueles que têm síndrome do pânico, enfim, por todas as doenças que tratam, que se referem à alma doente. Vibremos para que as religiões possam levar essa fé, essa esperança a todos os corações, para que haja o respeito entre os povos, entre as pessoas, que haja mais fraternidade, mais amor, mais união. E te pedimos, Jesus querido, que essas vibrações de equilíbrio, de fortalecimento possam se derramar sobre todos nós, que possamos enxergar nesse período essa oportunidade de grande aprendizado, de transformação, de desenvolvimento de todas as habilidades do bem que trazemos em nós. E em teu nome, Jesus querido, agradecemos todo o amparo que tivemos nessa noite. Agradecemos a esses espíritos amigos que nos acompanham, que trabalham tanto para que a humanidade não sofra nesse período, para que as nossas dores sejam atenuadas. A nossa gratidão a todos esses espíritos que colaboram com a Terra, a todos esses espíritos de luz que reencarnarão, que estão encarnados aqui, para nos auxiliar nessa transformação moral. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nós encerramos o encontro desta noite. Que assim seja.